Eu nasci no interior da Paraíba, numa cidade chamada Cacimba de Dentro, mas na realidade eu não conheço a cidade, só fiz nascer. Como minha família era itinerante e vivia entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, então na minha infância morei no Japi, terra da minha mãe, morei em Nova Cruz, morei em Santa Rita e com 10 anos de idade vim para Natal. Eu sou do signo de Escorpião, nasci em 27 de outubro de 43, portanto em plena Segunda Guerra Mundial, né? E a minha infância, na realidade, a minha infância e adolescência foi aqui nesse bairro, aqui em Petrópolis. Eu morava aqui na Rua Boa Vista, que é uma rua assim, atrás aqui desse local. De maneira que estudei aqui no Grupo Alberto Torres. A minha formação é acadêmica, é somente até a admissão no ginásio, né? Porque eu sempre fui operário, a minha família é muito pobre, comecei a trabalhar logo cedo, já com 9 anos eu já trabalhava. Aprendi a trabalhar em gráfica a partir de 1957 e esse trabalho de gráfica me fez eu ter a curiosidade de... Sempre gostei de história em quadrinhos, comecei a gostar de cinema e a partir daí comecei a ter uma certa curiosidade a respeito das artes. Foi justamente no período da década de final da década de 50, início da década de 60, que eu comecei a despertar para o movimento das artes. Entre os anos 60, já a metade dos anos 60, Moacir Cine viaja para o Rio de Janeiro, que Moacir Cine era o que tinha mais condições. Era o cara que tinha a maior biblioteca aqui em Natal, desse grupo de jovens, né? E Moacir Cine sempre foi um cara muito interessado por arte. No meu entender, é provavelmente o cara mais importante da minha geração. É um cara que tem umas 3 dezenas ou mais de livros publicados. Foi para o Rio de Janeiro e nos traz a ideia, em 66, inicialmente, a ideia da poesia concreta, porque a gente aqui em Natal não sabia direito o que era poesia concreta. Eu via falar pelo jornal, mas não tinha ideia de como era. E ele traz, então, em 66, uma revista chamada Invenção, que é muito famosa essa revista, publicada em São Paulo, pelos irmãos Campos, das Pignatárias. Ficamos, então, extasiados com aquele tipo de poesia, que é uma poesia diferenciada da poesia tradicional, da poesia linear, diferente do soneto, diferente até mesmo da poesia essa mais moderna, a poesia de Manuel Bandeira ou de Carlos Drummond de Andrade, né? E então a gente se incorporou inicialmente nesse movimento. Fizemos uma plaquete aqui em 1966, mais especificamente Moacir Cine, juntamente com Dario Varela e Sanderson Negreiro, também entrou na jogada. O Poema Processo não é poesia, o Poema Processo não é literatura, o Poema Processo não é pintura, o Poema Processo não é história em quadrinho, o Poema Processo é Poema Processo. É uma nova modalidade de arte. Então o Poema Processo, ele se explica por si mesmo, ele não precisa de uma teoria. Claro que é necessário uma certa teoria, mas o Poema Processo, a teoria do Poema Processo é o próprio Poema Processo. O próprio Poema Processo é a teoria de si mesmo. Isso é baseado em texto de Humberto Eco, em texto de Charles Peirce, em texto os grandes estudiosos da semiótica, né? Portanto, o Poema Processo, essa coisa do leigo. Vamos falar sobre o leigo. Por exemplo, esse poema aqui, que é um poema geométrico, isso aqui é esse poema em qualquer parte do mundo. Isso aqui, se for na Tchecoslováquia é assim, se for na Espanha é assim, se for no Japão é desse jeito, se for em Macaíba é desse mesmo jeito, se for em Nova York é desse mesmo jeito. Requer do leitor um esforço para ele tentar interpretar ou não o que é isso aqui. Então, mas o que é? Qual é o significado? O significado dele é ele mesmo.
Isso aqui é um trabalho que requer imaginação, portanto, é um trabalho que tem lógica, é um trabalho que é feito com a matemática, com precisão, e é preciso observar que isso é o reduto da mente de um ser humano. Isso aqui não foi um elefante, nem uma zebra que fez, foi o ser humano. Então isso é resultado da mente humana, é resultado da cultura e do conhecimento contemporâneo nos dias de hoje. O título é esse, Geometric Signal, que é a geometria e o signal que leva para signo e sinais, né? Os sinais que levam para o signo. São ligados à teoria da semiótica, e que essa caixa é parte dela, essa exposição que vai ficar aqui. O título dessa exposição é esse, Geometric Signal. Essa equações assimétricas é outra exposição, onde eu reúno da poesia tradicional do Rio Grande do Norte, da poesia, o melhor da poesia linear, né? E misturo com poemas processo, poemas visuais, e faço uma mistura, porque é evidente que o poema processo vem de outra coisa também, né? Embora seja uma ruptura, mas os movimentos literários, o Rio Grande do Norte, como todas as cidades do Brasil, tiveram, né? Por exemplo, Jorge Fernandes e o Zé Bezerra Gomes são dois poetas extremamente modernos. Né? E o Neliano também, especialmente a fase que ele trabalhou no poema processo. Eu diria que a questão da arte é preciso estudar, né? Porque tem muita gente que, especialmente no arrobo da juventude, a gente tem muita vontade de fazer e às vezes bota o carro na frente dos bois. A arte é uma coisa muito séria, é preciso estudar bastante para poder a gente dizer eu sou poeta. Tem muitos poetas no Rio Grande do Norte, mas também tem uma quantidade muito grande de poetas ruins, isso aí é inegável. Mas isso é em toda parte do mundo, não é só aqui, né? É melhor, no entanto, é melhor você escrever um poema ruim do que não escrever nenhum poema, né? Mas eu diria que o caso da arte, não só na poesia, mas em toda modalidade de arte, você tem que saber o que é que você está fazendo. Não é? Você faz um determinado projeto artístico, quando você vai a uma entrevista ou quando você vai falar sobre o assunto, você não sabe, não, eu faço isso por intuição, não tem influência de ninguém. Como você não tem influência de ninguém? Como é que um artista não surge? Ninguém surge do nada. Né? Todo ser humano vem de uma teoria, vem de uma outra época. Então, o poema processo, na realidade, tem influência de toda a arte moderna, né, do passado.